As 7 trombetas no livro de Revelação é um assunto que nos intriga e nos alerta sobre o fim do mundo, quando o Senhor dos Espíritos castigará os homens. À medida que são tocadas, um acontecimento extraordinário acontece, provocando o caos em todo o planeta. Mas você já parou para pensar se as trombetas são realmente literais? Ou será que são apenas simbólicas? Será que podemos realmente afirmar com unhas e dentes que absolutamente tudo no livro de Apocalipse vai acontecer da mesma forma que escrito ali? Neste vídeo, confira o que acontecerá quando as 7 trombetas forem tocadas e prepare-se, vamos nos aventurar no universo do sobrenatural. Eu sou o documentarista mascarado e, dadas as apresentações, sentem-se, a história vai começar. No último livro das Sagradas Escrituras, 7 trombetas são tocadas por 7 anjos. É impossível que o número delas não chame atenção, já que são 7 selos, 7 taças e 7 trombetas, além de serem 7 anjos. Como a maioria das pessoas devem saber, o número 7 é um número da perfeição. Então tudo isso mostra que os juízos do nosso Deus são perfeitos e possuem um objetivo no final. No capítulo 8, está escrito que quando foi aberto o 7º selo, fez-se um silêncio no céu, por quase meia hora. E depois disto foram dadas as trombetas para 7 anjos que estavam diante de Deus. Um outro anjo estava junto a um altar, tendo um incensário de ouro. Para este anjo, foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. A fumaça do incenso subiu, e o anjo, tomando o incensário, encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. Depois, houve vozes, trovões, relâmpagos, terremotos. Então os anjos se prepararam para tocar as trombetas. O primeiro tocou sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, que foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Árvores e a erva verde foram queimadas e feitas em cinza. A expressão terça parte aparece constantemente no livro de Apocalipse, e pode representar que Satanás não pode destruir completamente a criação do Altíssimo, o planeta Terra. Também vemos no capítulo 12, quando Lúcifer enganou 1/3 dos anjos do céu, e caiu por terra com eles. Ou seja, nosso inimigo não pode destruir completamente a criação de Deus. Quando foi tocada a 2ª trombeta, foi lançada no mar, uma coisa que parecia um grande monte, ardendo em fogo. Quando essa rocha gigantesca atingiu as águas, tornou-se sangue a terça parte do mar, e morreu 1/3 das criaturas que viviam no mar. Alguns dizem que esse tal monte seria um meteoro ou rocha espacial que vai cair e causar todo esse estrago, o que se encaixaria perfeitamente com as descrições que vemos na Bíblia. O 3º anjo tocou a trombeta, e então caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes de águas. O nome dessa estrela era Absinto, o que significa amargura. Por conta da queda dessa estrela, muitos homens morrerão das águas, que se tornarão amargas. Gostamos de acreditar que essa estrela, desta vez, não representa um meteoro, mas sim uma entidade espiritual, um anjo. Uma que a palavra estrela é frequentemente para esses seres angelicais, mas esse anjo que caiu do céu irá tornar as águas amargas, causando a morte de muitos homens. E o fato de possuir um nome tão terrível mostra que essa estrela não é apenas um objeto inanimado, mas que de maneira alguma seria o nome de um anjo de Deus. Certamente se trata de um agente do mal, a quem foi permitido atingir as fontes de águas. Talvez você pode se perguntar, mas por que Deus daria permissões e ordens para um anjo caído fazer tudo isso? Bem, quando o Criador ordena, todos precisam obedecer. Ou você nunca leu na Bíblia que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai? Por isso não podemos entender tudo o que está no livro de Apocalipse de forma literal. Muita coisa é uma representação, ou simboliza o que vai acontecer no final dos tempos. E ainda existem diferentes pensamentos e opiniões sobre esse assunto. Também se acredita que esse absinto seria a poluição que a humanidade lança nos rios, e em um futuro essa água estará indisponível para o consumo. Mas dados os argumentos, fica livre a sua manifestação nos comentários. Então a 4ª trombeta foi tocada, e a famosa expressão terça parte aparece uma outra vez. A terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, foi apagada, como se houvesse um bloqueio impedindo que parte dos raios solares não atingisse a superfície terrestre. Depois desses acontecimentos, um anjo voa pelo meio do céu, dizendo com grande voz:
Ai, 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 dos que habitam sobre a terra por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Em seguida o quinto toca sua trombeta, e uma outra estrela caiu do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Agora, com toda certeza, podemos dizer que essa estrela é um anjo caído. Perceba que ele não desceu do céu, ele caiu, e depois de chegar na terra, ele abriu um abismo, um portal, liberando uma fumaça que escureceu o sol e o ar. A fumaça representa a maldade que estará prestes a invadir a terra, e a Bíblia diz que vieram gafanhotos assustadores. Os textos dizem que os gafanhotos não poderão provocar dano à vegetação do planeta, mas que atacariam somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Não vão matar essas pessoas, mas vão aplicar tanto sofrimento que os próprios homens vão buscar a morte, mas não poderão morrer, já que a própria morte irá fugir deles. No versículo 7 do capítulo 9, o aspecto dos gafanhotos era semelhante a de cavalos aparelhados para a guerra, coroas de ouro, e tinha rosto de homem, cabelos eram de mulher, dentes de leão, e couraças como de ferro. O ruído das asas era como o ruído de carros quando muitos cavalos correm para o combate, e tinha a cauda como a dos escorpiões, e possuíam um líder que se chamava Abaddon, o anjo do abismo. Agora, com toda a certeza, você achou estranho essa aparência horrível dos gafanhotos. Entretanto, eles não devem ser literalmente gafanhotos. Segundo estudiosos, os gafanhotos são apenas uma representação dos helicópteros, que serão utilizados para guerras, e que muito provavelmente irão jogar armas químicas nos humanos, cujo objetivo não é matar, mas a atormentar. Os helicópteros são exércitos malignos liderados pelo próprio demônio, Abaddon, o destruidor. A causa de tal comparação é que o apóstolo João escreveu o Apocalipse em uma época muito antiga, e ele nunca tinha visto nenhum helicóptero, e por isso a palavra mais próxima que ele encontrou foi gafanhotos gigantes. Aqui mais uma vez percebemos o livro de Apocalipse possui muita simbologia, e se faz necessário fazer uso do lado espiritual e do lado racional para que possamos compreender. Então o sexto anjo tocou sua trombeta, e uma voz vinda das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus dizia ao sexto anjo para soltar os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Acredita-se que esses seres são anjos do mal, presos pelo exército celestial, e que estão preparados para serem soltos e matar 1/3 dos humanos, junto de um exército cujo número era de 200 milhões. A Bíblia diz que os soldados montavam cavalos que tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre. Suas cabeças eram como de leão, da boca saía fogo e fumaça e enxofre, e o poder dos cavalos estava na sua cauda, e se assemelhavam a serpentes, e com as suas cabeças danificam tudo. Mais uma vez o apóstolo João teve dificuldades para expressar aquilo que viu, mas fazendo uma análise, percebemos que esses cavalos podem se tratar de tanques de guerra. O versículo 18 do capítulo 9 afirma-se que 1/3 dos homens foram mortos por essas máquinas de matar, e acredita que esses 200 milhões são realmente literais, fazem parte do enorme exército do anticristo, que pelo poder bélico vai matar a 1/3 parte da humanidade. As pessoas que não forem mortas por essas coisas não se arrependeram das suas terríveis transgressões e continuaram adorando os demônios e a encarnação de Satanás na terra, o anticristo, revelando que esses homens já blasfemaram, ou estão muito próximos de blasfemar contra o Espírito Santo. E quando a última trombeta for tocada e começarem a derramar as 7 taças, Deus vai de vez virar as costas para a humanidade e derramar de sua ira e indignação sobre a terra, e não haverá escapatória a não ser a morte eterna. Depois da sexta, a 7ª trombeta foi tocada. Esta é a trombeta da vitória, e quando foi tocada, houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Nisto, os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que há de vir, que tomaste o teu grande poder, e iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo.
E houve relâmpagos, vozes, trovões e terremotos e grandes atos. Sem sombra de dúvidas, esse é um assunto com diferentes opiniões e diversos argumentos diferentes. Mas eu quero saber de você. O que você acha das 7 trombetas do Apocalipse? Deixe nos comentários a sua opinião. Eu vou me aconchegar por aqui. Um forte abraço e não esqueçam, Jesus está voltando. Até mais.